Olá, pessoal, boa noite. Gente, que correria, mas estamos aqui. Muito feliz por estar aqui. Gente, hoje a gente tem uma convidada tão linda. Ela é mamãezinha. E eu tô muito feliz de poder fazer essa live, né? Vamos ver, daqui a pouco ela já está entrando. Por que eu trouxe esse assunto, né? Até para vocês entenderem. A questão da gravidez, né, essa coisa toda que a mulher tem, né, toda essa questão, ela é muito importante para a gente, né, se a gente for pensar. Então, essa convidada ela é muito especial porque de uma forma ou de outra ela vai contar a história dela e pode ser que várias pessoas se identifiquem. Oi, Peg, boa noite, meu amor, como é que você tá? Que as pessoas se identifiquem, né, com a história dela. E a intenção sempre quando eu trago um convidado para o canal, né, é sempre que que ele de uma forma, oi Lu, que ele de alguma forma, deixa eu só chamar aqui a Bu, peraí. Bu, só vou chamar ela aqui. Estou no Márcia Welita Oficial. Pronto, vamos lá. E aí, de alguma forma, olá, gente, boa noite, obrigado por vocês estarem aqui. Eu já vou chamar a Bu, ela já entrou, graças a Deus. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos lá. Ai, que deliciosa, porque assim, eu tô acompanhando a. Oi, Aline, boa noite! Querida, boa noite! Menina, que correria hoje, você tá entendendo? Meu Deus, esse Theo vai vir na benção mesmo. Nem fale! Correria total, tô até tirando mês porque eu tava na última reunião da empresa também. E aí foi assim, ó, de uma para outra, mas vai dar tudo Ai, certo. não, tudo bem, meu amor. Antes assim, de qualquer coisa, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite, de verdade. Porque não é todo. Eu também te amo. Apareceu um eu te amo aí, a gente ama Ainda também. bem que eu vou achar um filtrozinho E aqui só pra. Isso, só pra pronto. dar, né? Deixa eu A deixar pra vaidosa, né? também. É. Pronto. Nossa, não, Eu esse tá muito. Nossa, Esse tá muito. gente! Nossa! Uau! Olha, essa ficou chique. Essa daí ficou chique. Eu nunca usei. Pronto. Oi, Depois eu tava dia gente! mãe, tá toda inchada. E aí agora? Mas, Bo, e aí voltando assim, queria muito te agradecer por você ter aceitado o convite de estar falando aqui. Realmente, assim, eu tenho te acompanhado a sua história e eu acho que a gente que está no mercado de trabalho, né, que eu, no meu caso, já também tenho uma história e eu me conectei muito com a sua história e até mesmo com a sua dor também, né? E eu acho que é legal a gente poder compartilhar isso enquanto mulher e também a gente se apoiar enquanto mercado de trabalho e mundo corporativo. Você vai se apresentar e você vai contar a sua história e assim, o grande viés aqui é você falar da sua experiência enquanto mulher, mamãe, né? E como você está lidando, menina, com aquelas injeções na barriga e trabalhando essa loucura toda. Pelo amor de Deus, me conta. Gente, com vocês, Brunitias. E o Theo, é que o Theo tá na barriga ainda, né? Essa é a Ai, com parte você. dentro, né? A parte que tá, não sei se vai dar pra Dá ver, que eu pra tô com ver? medo de cair tudo, ó, mas tá Ai, aqui. meu Deus, que delícia. É Bom, com mas você, meu minha amor. querida, minha Mulher Maravilha, eu te agradeço demais o convite, Ah, uma honra também estar aqui compartilhando desse momento com você. E ainda mais para falar um pouquinho de toda essa história, toda essa loucura, né, que a gente vivenciou. E acho que antes de falar das injeções que você comentou, eu acho que vale a pena, como você, né, me falou, Bru, vamos falar dos desafios da carreira. Eu acho que a gente precisa voltar lá atrás. isso. E de repente, até para contextualizar para quem está chegando aqui, para quem ainda não me conhece, então, muito prazer, eu sou a Bruna, eu sou várias em uma, né? Eu sou psicóloga, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou mãe, mas Mãe. indiferente de todas essas facetas, eu acho que teriam muitas outras, né? Mas eu quero
falar bastante hoje desse papel de mãe que acho que veio para transformar, para ser um divisor de águas mesmo na minha vida. O ano Hum. passado, nós não estávamos ainda planejando engravidar, e aí, de repente, eu me dei conta de que eu estava no segundo mês sem a menstruação. E aí a minha unha Ah, estava muito forte, e aí eu comecei a achar estranho, porque eu sentia muita fome e nada matava ah, a minha fome. E aí eu falei, será que eu tô grávida? Porque o que que acontece? Eu tenho a síndrome do ovário policístico, então, teoricamente, ficava às vezes 5 meses sem menstruar e depois descia. Só hum. que normalmente quando eu parava de tomar o anticoncepcional, lotava de espinha no meu rosto e tal, então, por conta, né, dos ovários policísticos. E o que que aconteceu? Eu tive uma infecção de ouvido, de garganta e tomei um antibiótico. E aí eu Meu falei, ah, eu Deus. vou, já que o antibiótico corta o efeito do anticoncepcional, eu vou, né, voltar a tomar assim que Hum. descer novamente. Só que Ah, nisso se passaram 2 meses. E aí, o que que aconteceu? Eu peguei e fiz um exame de farmácia e estava grávida. E aí não acreditava, porque eu não tinha ainda planejado nada com meu esposo. Foi assim, no susto. Eu tinha acabado de ai, receber meu uma promoção Deus. de trabalho, tinha acabado de receber uma promoção e eu falei, meu Deus, eu acabei de ser promovida, como assim eu tô grávida? O que que vão pensar de mim? E aí o primeiro medo que vem, né? Nossa, ela só esperou a promoção para ficar grávida? Não, gente. Foi É, um susto ali naquele momento até pra gente, né? E aí, pensando em como seria, como não seria, e por fim fiz uma surpresa para o meu esposo, porque eu descobri no carnaval do ano passado, e o aniversário dele era no, na quarta-feira de cinzas, assim. Então, nossa. acabou que eu fiz uma surpresa. Eu falei, olha, eu tenho um presente para você, eu quero filmar e tal. E aí foi lindo, mas infelizmente, cerca de um mês depois, a gente descobriu que tinha perdido o bebê. E foi aí onde começou, eu acho, o maior desafio. Porque diante da perda, eu perdi o chão junto, né, com Com a perda do certeza. bebê. E aí, passando por todo aquele turbilhão emocional, eu recebi a notícia, fiquei acho que uns 40 minutos chorando no estacionamento da clínica, sem entender direito o que tinha acontecido. A médica falou que eu poderia ir para a maternidade ou eu poderia ir para casa e esperar o aborto acontecer espontaneamente. E eu fiquei um tempo, ainda o Hotelzinho tá chutando aqui. E eu Ai, que fiquei um lindo. tempo participando da live. Exato. E eu fiquei um tempo, sabe, Marcinha, sem saber quem eu era, assim, e sem entender de fato o que estava acontecendo ali naquele momento. Então, eu fui para casa. Eu fui para casa, ela pediu para que eu fizesse um ritual, e aí eu fui conversando com algumas doulas, enfermeiras que eu tinha contato, e elas pediram Uhum. para que eu me despedisse do bebezinho, para que eu tivesse esse ritual e que isso pudesse me ajudar nesse processo de vivenciar o luto mesmo. Então eu cheguei em casa, nós fizemos uma oração, nos despedimos dele e aguardamos. Aguardamos um tempo, eu só consegui. Eu tinha uma ultrassom no meu horário de almoço e eu ia voltar, ia trabalhar à tarde, e aí já começa um pouquinho dos impactos e desafios, né, que a gente tem dentro da carreira. E aí eu mandei uma mensagem para minha gestora e eu falei assim: nós perdemos o bebê. E ela Putz. falou: eu sinto muito. Você vai colocar uma mensagem de ausência aí no seu celular, pede para que qualquer pessoa que precisar de você procure por mim. E eu não quero ver você essa semana. Fica aí, essa semana é sua. A gente volta a se falar semana que vem. Eu só quero falar com Uhum. você se for para saber se você tá bem. Então, assim, a minha gestora foi extremamente acolhedora, foi extremamente. é, Me Humana, ajudou né? Né, muito, Bo? sabe? Extremamente Foi humana, humana, né? exatamente. E aí, eu fiquei um período assim, porque eu descobri essa perda no dia 31 de março. E aí, eu fiquei até o dia 25 de abril aguardando o aborto evoluir espontaneamente. E não evoluiu. Meu E eu queria Deus. muito que fosse, É. né? Que evoluísse Uhum. espontaneamente para que
eu pudesse voltar a tentar logo, porque foi assim algo muito mágico. Questão de 30 dias, eu tinha pastas e pastas no Pinterest sobre como cuidar de um bebê, sobre quartinho, sobre tudo. E aí, de repente, tudo aquilo saiu das minhas mãos, escorregou assim pelos dedos, sabe? Isso é muito Então, foda. foi muito desafiador. E aí, o que que aconteceu? Eu acabei ficando um tempo meio que afastada das atividades. Então, eu tive ali no trabalho um pouquinho de. Meio que não cuidei mesmo de algumas questões que eram mais essenciais, eu acabei deixando com a minha gestora. A gente estava também no início da pandemia, porque a gente perdeu o bebê, eu descobri que eu tinha perdido no dia 31 de março. E a pandemia Putz, é tinha dado verdade. uma semana antes, né? Sim. Então, eu tive um leve sangramento, mas assim, levíssimo, levíssimo. E eu até mandei mensagem, falei, ah, agora eu vou para o hospital ou eu espero em casa próximo ultrassom. Ela falou, não, é mais perigoso você ir para o hospital do que você ficar em É, casa, verdade. né, e esperar. Se tiver que acontecer alguma coisa, infelizmente já aconteceu, não tem o que você fazer. E aí eu não tinha ainda conseguido horário com a médica que eu queria muito passar, né, que era uma recomendação de uma médica humanizada, e o médico que me atendeu, assim, foi escroto demais. Ele falou assim, olha, nem precisa voltar aqui, tá? Se der alguma alteração no seu ultrassom, porque os médicos eles têm medo de falar que você perdeu, que qualquer coisa, então você vai direto para a maternidade. E aí aquilo me impactou tanto, sabe? Aquela falta de tato, aquela falta de cuidado. E eu queria muito que o aborto evoluísse espontaneamente para ser mais natural para o meu corpo. E a minha médica já Sim, tinha postergado 2 vezes, né? Ela falou: olha, eu cara. só me sinto segura de esperar mais uma semana porque senão a gente pode correr o risco de começar a te dar alguma infecção, aí a gente já não vai, né, Isso. estar tão Aham. segura. E aí a gente tinha combinado de esperar até quinta-feira, que era o dia do meu retorno com ela, e na quarta-feira nada, não tinha descido uma gotinha de sangue. E aí eu chorava muito, porque eu queria muito que fosse espontâneo, e não foi. E aí, por fim, eu fui para o hospital no sábado, resolvi tudo que eu tinha que resolver do trabalho. Olha só, né? Eu até falei com a minha gestora e ela, É, não, vai agora, se você quiser. Eu falei, não, tá tudo bem. Eu vou esperar, eu vou ficar aqui essa semana e no sábado eu me interno e aí acho que né, na próxima semana talvez eu precise de um tempo um pouco maior, mas tá tudo certo. Esse período, acho que de 25 dias que eu esperei, foi um período de de muita introspecção, assim, que eu tava muito na caverna mesmo. Eu chorava muito, eu zerei This Is Us, eu chorava mais ainda quando chegou na terceira temporada. Não sei se vocês conhecem essa série, mas ela é uma série incrível e na terceira temporada tinha uma situação muito parecida com a nossa, que eu mano. tinha vivenciado. E aí, enfim, ah, voltamos da pandemia, né? Voltamos não. Eu trabalho na Escola da Inteligência, que é um programa de educação Isso. socioemocional. E aí a gente tinha um plano B ali para o segundo semestre, porque a gente acreditava que voltaria, né? Então a minha É, gestora perguntou se eu gostaria de encabeçar de volta algum projeto. Eu falei, eu não gostaria, eu preciso encabeçar um projeto, porque senão eu não vou dar conta. E aí eu assumi o lançamento de uma semana de protocolos socioemocionais para retomada das aulas. E aí meio que nossa. eu investi a minha energia nisso, né? Eu falei, não, agora é Sim. aqui que eu vou focar. E aí foi um processo muito árduo, esse equilíbrio entre o meu lado pessoal e o meu lado profissional, porque eu queria saber que eu estava bem lá na empresa também, e eu queria cuidar de mim. Oi, Lara! Que Ai, que querida. bonitinho. E aí, Marcinha, o que que aconteceu? Entreguei a semana, foi tudo muito bacana, só que aí a gente já tinha no nosso coração que a gente queria muito voltar a tentar engravidar. E essa É semana, natural, né? É natural. exatamente, essa semana ela aconteceu em julho. E foi muito curioso porque assim, eu fiquei abril ali inteiro praticamente naquele estado meio que, eu não sei, fora do mundo mesmo, porque eu estava É, esperando o aborto acontecer e não acontecia, né? Enfim.
Maio foi o mês que eu meio que voltei a entender o que estava acontecendo na empresa e no mundo por conta da pandemia, porque além de lidar com a pandemia, eu estava lidando com todo aquele luto. E junho foi quando eu assumi esse projeto. Ah, Julho nós montamos, né? E julho também era o meu aniversário e também era o mês que a médica tinha liberado que a gente pudesse voltar a tentar engravidar. E aí foi muito curioso, ai, porque eu sou vou pra festa! é, Ah, três velhinhas e o meu pedido foi que eu queria muito o nosso bebezinho de presente, né? De aniversário e que viesse o irmãozinho do Luca. Eu não sabia se era menino ou menina, mas eu tinha uma certeza muito grande no meu coração de que era um menino. Então, eu dei o nome para ele de Luca, porque eu eu já também. tinha falado que queria muito que fosse, porque o meu pai faleceu, né? E o meu pai tinha um desejo muito grande, se ele tivesse um filho, se chamaria Lucas. Então, para Ah, homenagear o meu pai, eu trouxe o nome de Luca. E aí, muita coisa foi se entrelaçando, porque a data prevista de parto do Luca era 17 de outubro de 2020. Faria aniversário dia 15 de outubro. Então, quando eu descobri a data prevista a DPP, né? A data prevista de parto, que era lá com o meu pai, eu falei, caraca, é algo sobrenatural, né? Que envolve, assim. E quando eu perdi, eu vivenciei dois lutos de novo. Eu revivi o luto do meu pai e eu tava vivenciando o luto ali do Luca também. E Uhum. aí, a gente voltou a tentar, eu fui conciliando o trabalho, projetos novos foram nascendo. Em agosto, a gente começou um programa de desenvolvimento para a equipe interna, então isso foi o que, né, consumiu todo o meu tempo ali no segundo semestre. Eu também cuidava de algumas escolas maiores, cuidava de alguns consultores. E quando a gente voltou a tentar, era uma tristeza, sabe? Sempre que a menstruação descia. Olha que loucura, porque a É, gente queria é. tanto, que a gente achava que logo viria, né, e tal. E não é bem assim. Eu acho que a gente precisa de um tempo para se preparar, a gente precisa de um tempo para lidar com a dor do luto e a gente precisa de um tempo para que as coisas aconteçam de fato. E aí eu voltei para terapia, né, claro. Fiz bastante reflexões do sagrado feminino e eu me Sim. lembro como se fosse hoje. Em outubro, a minha menstruação desceu exatamente no dia 17, que era a data prevista de parto do Luca, né? Nossa, E no arrepiou dia que a agora. minha menstruação, e no dia que a minha menstruação desceu, eu não chorei. Eu passava a mão na minha barriga e eu agradecia. Eu falava assim, que bom que o meu útero está se limpando, porque a menstruação, ela limpa o útero, ela prepara ali, né, o endométrio para que um bebezinho possa vir a se implantar. E principalmente eu agradeço porque quando a gente conta o período gestacional, a gente conta pelo primeiro dia da última menstruação. Então eu agradeço porque hoje pode ser o primeiro dia de vida do meu bebezinho. E foi, de fato foi. Foi ali que eu engravidei. Quando eu agradeci, quando eu consegui, quando eu não chorei mais por estar passando por aquilo, foi quando o Theo veio. E aí foi muito Ah, desafiador no início. O Theo foi. veio, mas ainda assim era uma loucura, porque o que que aconteceu? Nesse meio do caminho, eu não tinha conseguido expressar muito também. E foi no final de outubro, começo de novembro, que eu fiz o meu relato de perda gestacional no Instagram. E muita gente veio conversar comigo dizendo que já tinham passado por aquilo, mas que nunca tinham conseguido contar, que nunca tinham tido a sua dor validada. Ai, mas nem era um bebê ainda, tinha Isso. 8 semanas. E é uma tristeza, sabe? A gente saber que tem pessoas que não validam essa dor. É uma dor gigantesca, já existe ali muito sentimento, já existe ali muito amor, né? E É. aí, Marcinha, eu estava conciliando as coisas do trabalho, eu estava ainda acolhendo essas outras mães e uma amiga de uma amiga veio falar comigo: Nossa, Bruna, eu achei muito estranho você colocar no seu relato de perda gestacional que você voltou
de Teresina muito inchada. Porque eu tinha. A minha última viagem antes da pandemia foi Hum. atender uma escola em Teresina. E os voos de Teresina são 3 horas seguidas, né? Então eu fiquei 3 horas sentada. E como eu tava grávida, eu enchei muito, muito. E aí eu voltei e fui fazer uma drenagem. Só que, Ah, olha a loucura, né? Os voos de Teresina só saem de madrugada. Então, eu saí da escola, eu cheguei no hotel 9h30 da noite, eu dormi até meia-noite, mais ou menos, para pegar o voo a 1h50 da manhã e para chegar aqui em Campinas às 5h30 da manhã, para, sabe assim, aquela loucura. E nisso, ela falou assim: Você já ouviu falar de trombofilia? Eu falei: Não, o que que é isso? Então, eu investiguei a trombofilia, e a trombofilia é uma predisposição ao desenvolvimento de trombose. E algumas pessoas perdem os seus bebês por conta dessa doença. Então, como você relatou que perdeu o seu bebê e relatou que voltou muito inchada, eu achei muito estranho você estar inchada, porque a trombofilia é uma doença muito silenciosa. Muitas meu pessoas têm e Deus. não sabem. E aí eu comecei a investigar. Comecei a investigar e o dia que eu liguei, ela me falou isso num sábado. Na segunda-feira, eu liguei no consultório da médica e ela falou assim: Menina, acabaram de desmarcar, 2 horas da tarde. Você quer vir hoje no encaixe? Aí sabe quando você pensa assim: Caraca, eu preciso ir Que mesmo, né? Porque ela acabou de me coincidência, falar e acabou de liberar o encaixe. Não, vou. E aí eu peguei, fui, ela fez todos os exames, mas eram exames muito específicos. A maioria eu precisei, inclusive, pagar para fazer particular. A Unimed não cobria, meu convênio não cobria. E quando eu voltei lá depois de 30 dias. Só que, Hum, olha só, eu fui nessa médica mais ou menos ali para o dia 15 de novembro. Dia 15? É, por aí. E eu tava um dia atrasada. Porque lembra, minha tá. menstruação tinha descido dia 17 Sim. de outubro. E aí eu falei pra ela, eu falei, não, eu nem tô me preocupando com isso, porque meu ciclo às vezes é de 35 dias, às vezes é de 24 dias, é super irregular. Aí ela falou assim, mas vamos fazer um beta-HCG só por desencargo? Aí eu falei, vamos. Ela falou, e se der positivo, eu já vou entrar com a AS. Porque a gente está Hum, investigando a trombofilia e aí a gente já tem uma precaução aí. sim. E aí eu fiz todos os exames no dia seguinte, o beta-HCG sai rapidinho, né? No outro dia já saiu. E aí nisso eu fiz. Minto, eu não saiu no dia seguinte, saiu 2 dias depois. No dia seguinte eu fiz um exame de farmácia, de tirinha, e a segunda linha ficou muito, muito, muito clarinha. E aí eu ia fazer surpresa pro meu marido de novo, mas eu não tinha estrutura emocional para isso. Eu fui na médica, né? Mandei a foto para ela. Ela falou: Olha, eu acho que você tá grávida. Repete esse exame amanhã de novo. E aí eu fui, comprei aquele digital também, né? Acho que eu já tinha até o digital em casa. Comprei um novo de tirinha. E aí avisei meu marido. Eu falei: Olha, pode ser que eu esteja grávida? E aí ele, como assim? Eu falei: Eu fiz o exame e apareceu ali uma segunda tirinha. Eu queria que a gente fizesse amanhã antes de você ir trabalhar. E aí Ai, meu quando eu Deus. fiz, deu. Eu fiquei segurando o digital, ele ficou lá segurando a fitinha. E aí, quando apareceu, eu não tive reação, assim, sabe? Ele marejou os olhos, assim, ainda, e eu fiquei, será que isso é verdade? Será que não é? E agora, né? E aí, enfim, aí caiu a ficha, aí a gente ficou super feliz, mas ao mesmo tempo morrendo de medo, porque a gente não sabia como que era, como que não era. Foi um mix de emoções, e aí, dessa vez, a gente não falou nem no trabalho, Hum, nem para a família antes dos 3 meses. A gente optou por esperar naquele momento, mas por ele, né? Ele queria muito esperar para falar. Acho que ainda tinha muita dor ali também, né? Da nossa outra sim. perda. E no trabalho, assim, quais foram os desafios dessa época agora? Como é que Sim, seria o planejamento do ano seguinte? Porque eu ia trocar de é equipe. mesmo. Normalmente a gente tira férias coletivas em dezembro, mas a gente tem uma capacitação com todos os consultores do Brasil inteiro. Então eu estava atendendo uma região, eu ia cuidar de outra região, e aí ia vir outros projetos para mim também, que eram projetos de desenvolvimento de pessoas dentro do departamento educacional, e aí eu ficava, e Meu Deus, agora? o que é que eu vou fazer? Eu assumo ou não Ah, assumo? E aí eu falei, não, eu preciso assumir, eu vou tocar minha vida como se
tivesse tudo normal, como se, né, não fosse normal estar gestante. Mas, enfim, era aquela dicotomia o tempo todo. O que que eu faço desse lado, o que que eu faço daquele lado? E aí, só voltando para os exames. Como eu te disse, eram exames muito complexos, que demoraram Sim. cerca de 30 dias para ficar prontos. Meu E Deus. quando eles ficaram prontos, já era 17 de dezembro. Então, ó, 17 de outubro, mais ou menos ali no dia 15 de novembro, 17 de dezembro eles ficaram prontos. E eu Meu liguei para a Deus. médica, ela falou assim, não, era uma quinta-feira, ela falou assim, não tem condição da doutora te atender esse ano. A doutora tá saindo de férias segunda-feira, a agenda dela tá abarrotada. Eu falei assim, então, mas eu tava investigando a trombofilia. Os exames demoraram 30 dias para sair, eu fiquei muito preocupada. E ela falou assim, ó, eu vou te avisando se tiver um encaixe. E isso era 8 horas da manhã. Hum. Ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. Você consegue chegar aqui 10h30? Eu consigo um encaixe para você Agora. 10h30. Teletransporte. Exatamente, eu desmarquei reunião. Eu falei, olha, eu consegui um encaixe, a gente pode remarcar a nossa. Eu tinha uma reunião às 11, né? A gente pode remarcar a nossa reunião das 11 para o período da tarde e tal. Saí correndo. Fui, cheguei nela. E eu já tinha olhado todos os exames e eu achei que estava tudo maravilhoso, porque não entendi muito bem. É um exame um pouco diferente, ele não tem muito valores de referência, e aí em alguns Referência. casos aparecia ali heterozigose, homozigose selvagem. Eu, o que que é isso? Não tinha nem ideia. E Hum. aí, quando eu cheguei no consultório dela, aí ela falou: Você já tá grávida, né? Eu falei: Tô tomando AS. Você indicou que eu já tomasse como prevenção. E aí ela falou assim: Que bom que você tá tomando. Você não pode ir para sua casa antes de passar na farmácia e tomar a sua primeira injeção. Você tem trombofilia. Ai, Aí meu Deus. aquilo, sabe quando você meio que leva um choque assim? E aí Com ela falou: Olha, certeza. eu vou anotar aqui todos os fatores de mutação. Existem dois tipos de trombofilia, a hereditária e a adquirida. Eu quero que você repita os exames da adquirida, mas dos fatores da trombofilia hereditária, você tem dois. E das adquiridas, você tem mais dois. Então, você já tem quatro fatores que corroboram para eu fechar o diagnóstico. Então, você precisa tomar essa injeção. E você precisa da entrada no SUS, porque essa medicação tem um alto custo. Aí eu falei, mas no alto custo quanto? Ela falou, aproximadamente R$ 40 por dia. E aí eu Aham. Vamos fazer conta. Claro, já entendi. R$ 300 por mês. Uhum. E aí eu saí de lá meio que em choque, assim, sem entender direito o que estava acontecendo. Liguei pro meu marido, o celular dele não conseguia falar comigo via chamada de vídeo, estava quebrado o áudio, ele me via, mas eu não ouvia ele. Aí eu comecei a chorar dentro do carro. Chorava, 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 chorava. E aí liguei para ele, ligação normal, e a gente se falou. Eu falei o que estava acontecendo, falei que eu precisava achar uma farmácia e passar na farmácia, enfim. Nisso, era 17 de dezembro. Desenho. Por aí, 17, 18, uma quinta-feira. E ela ia sair de férias na segunda. E eu precisava entregar essa documentação da Do medicação de alto SUS. custo no SUS o quanto antes, porque eu comecei aí a pesquisar, né? Como que funcionava. E ela falou: ó, em alguns lugares demora 40, 60 dias para sair. E aí eu já comecei a fazer os cálculos, né? De como que ficaria tudo isso. Mandei mensagem para o meu marido, ele foi no SUS, no posto de saúde aqui do nosso bairro, pegou as fichas, mandou por foto para mim. E nisso eu já estava chegando na farmácia. E aí eu tava com aquela cara de acabada, né? Tava de máscara, mas dava para ver meu olho todo inchado assim. E aí eu comprei a injeção e tava esperando a farmacêutica me aplicar. Quando eu passei no caixa, eu perguntei, falei: "Você sabe onde tem uma papelaria por aqui? Eu preciso imprimir 2 folhas de uma medicação de alto custo." Porque o que que eu precisava? Eu precisava daquela ficha para a médica assinar para eu levar de volta no posto. Só que ela ia sair de férias, então eu precisava daquela ficha preenchida o quanto antes. Isso. Aham. E aí a moça aplicando a injeção em mim, acho que ela ficou tão solidarizada, que eu tava tão acabada, assim, tão mal, que ela falou assim: "O que que você precisa?" Eu falei: eu precisava saber se tem uma papelaria por aqui, porque eu vou precisar usar essa medicação agora. E eu lembro que, assim, a minha primeira compra ficou uns R$ 700. Eu comprei 2 caixas com 6 unidades e mais uma meia Candle, porque eu ia viajar.
pro sítio, assim, né? No Natal. E eu precisava da meia, não podia ficar sem meia, aquela meia de compressão, porque a trombofilia Sei. pode causar também a trombose intravenosa ou até embolia pulmonar. E aí, isso foi tão curioso, porque até minha terapeuta falou, né? Bruna, você estava no ápice do seu sofrimento, estava chorando, mas estava tentando resolver o problema, né? E eu falei, é, foi isso, exatamente isso que aconteceu. E aí, comecei a tomar injeção, doeu muito, porque ela é uma injeção que arde, assim, a gente toma. Como a minha barriga estava menor, 3 dedos do lado do umbigo. E aí ela me explicou que eu tinha que limpar com Ah, álcool, segurar a gordurinha e colocar a injeção. Agora que a barriga tá um pouco maior, eu tô tá aplicando tudo bem. na Tá gordurinha. 3 dedos, né? Assim, né? 3 dedos depois do umbigo. 3 palmos, na verdade. Marcinha, o desafio foi, e agora? Como é que vai ser isso, né? Vamos lá. Chorei muito, 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 mas ok, vamos entender o que está acontecendo e tentar de alguma maneira resolver essa situação. Então, comprei essas caixas que dariam para praticamente 2 semanas. Antes de viajar ali para o dia 23 de dezembro, deixei toda a documentação no posto de saúde. Nossa. E aí, quando eu voltei, acho que a gente foi viajar no dia 23 e a gente voltou no dia 27. Tava tudo fechado. O posto falou assim: olha, Sim. infelizmente, a semana de Natal, a semana de Ano Novo, a gente não consegue dar andamento nisso. E aí, ok. Aí fui comprando. Eu comprava de 2 em 2 caixas. Depois, quando foi chegando ali, mais pro dia 20 de janeiro, que já estava fazendo um mês mais ou menos, eu comprava a caixinha com 2 unidades, porque aí ficava mais na expectativa, né, de sair pelo SUS, enfim. E aí nisso saiu. Dia 23 de janeiro eu recebi a melhor ligação da vida. Na verdade, dia 13 de janeiro eu Nossa. recebi uma ligação pedindo para levar mais exames, porque eles precisavam de outros exames que comprovassem outras questões, então eu levei mais documentos, mas saiu. E nisso eu estava fazendo os exames de sangue de rotina e a minha glicemia deu alterada em jejum. E aí eu já tinha, ela pediu para repetir o exame de glicemia e pediu para repetir o exame de tireoide, que é o T4. Hum, Nisso, quando eu voltei, ela pediu para que eu passasse com a minha ginecologista do pré-natal, ela pediu para que eu passasse com uma outra especialista em trombofilia. E aí nisso foi uma saga, na verdade. Eu comecei a passar com vários médicos. imagino. Ela não tinha vaga e era R$ 500 a consulta. E ela não tinha previsão de quando ela ia atender pelo Unimed. E aí, mas assim, vão acontecendo umas coisas muito loucas, né? Porque eu ligava a cada 2 dias. E aí, abriu a agenda dela pela Unimed? Olha, não abriu. Abriu a agenda dela pela Unimed? Olha, não abriu. Aí teve um dia que eu liguei e falei, e se fosse particular? Ela falou, se for particular, teve uma desistência para amanhã. Se você quiser vir amanhã. É sempre assim. Aí eu fui particular, porque eu falei, eu preciso passar com essa mulher, porque todos os médicos que eu passava falavam, você tem que passar com a doutora Egli, que ela é a maior especialista em trombofilia do Brasil. E ela recomendou que eu continuasse usando, porque aí teve uma inconsistência nos diagnósticos, alguns hematologistas falando para eu não usar, outros falando para eu continuar usando. E aí a gente optou por continuar usando, e depois eu descobri que pessoas que tinham o mesmo tipo de trombofilia que eu, que para muitos médicos não é mais considerado trombofilia, essas pessoas continuaram perdendo seus bebês e só conseguiram seguir com a gestação quando elas de fato entraram com anticoagulante. Então eu ainda tive que tomar uma decisão extremamente difícil de Eu continuar. lembro quando você postou essa dúvida. Eu lembro disso. Uhum. E foi assim uma loucura, porque eu tinha acabado de receber inconsistência no diagnóstico. Eu tinha recebido o diagnóstico aí então de diabetes gestacional, porque quando eu repeti a minha glicemia em jejum, eu fui fazer o controle de destro, então além da injeção diária na barriga, eu furava o dedo 4 vezes por dia para Meu medir a Deus. minha glicemia e tive também o diagnóstico de tireoide. E aí foi quando eu fiquei assim extremamente impactada, porque eu tinha que tomar uma série de vitaminas,
comuns da gestação, algumas manipuladas, porque por conta da trombofilia também o ácido fólico não é absorvido pelo meu organismo, então eu preciso tomar o metilfolato. E aí, além disso tudo, Bruna. tinha uma série de. Eu fiz assim um diário de tudo que eu precisava fazer. Então eu acordava, em jejum eu precisava tomar o remédio da tireoide. Espera só um pouquinho. Tá ouvindo barulho? Não, pode continuar. Não? Tô, mas não está atrapalhando. Pode continuar. Então tá bom. Eu tinha que tomar em jejum o remédio da tireoide e medir a glicemia em jejum. Depois eu tinha que aplicar a minha injeção e medir a glicemia uma hora após o café da manhã. Depois do café da manhã eu tinha que tomar o AS, porque ele não pode ser tomado em jejum. Depois do almoço eu tinha que tomar as vitaminas, antes do almoço, na verdade. E depois, à tarde, eu media de novo a glicemia pós-prandial, né, pós-almoço, media a glicemia pós-jantar e ainda tinha que tomar o ômega 3 à noite. Então, era uma lista de coisas que eu precisava seguir e eu olhava para aquilo, eu nunca fui uma pessoa disciplinada, né? Eu sempre fui muito responsável, mas eu sempre gostei de vida sem rotina. Deixa as coisas acontecerem, né? Eu sei que em alguns casos a disciplina é extremamente importante, mas nessa situação eu me via como se eu não fosse dar conta de fazer tudo isso. E aí eu me peguei, assim, chorando, sabe? Em posição fetal, assim. Era sábado para domingo e eu chorava, chorava, chorava. E mesmo chorando, eu comecei a pesquisar. Porque já que eu estava com diabetes, eu precisava saber o que eu podia comer. Eu precisava mudar toda a minha alimentação, eu precisava fazer algo diferente. E aí, nisso, eu comecei a descobrir que tinha alguns alimentos que eram indicados para o diabetes, mas que não eram indicados para trombofilia, porque poderiam engrossar o sangue. E aí eu tinha que fazer todo um controle maluco, assim. E eu achei que eu não ia dar conta, né? E nisso eu perdi o chão, assim. Só que aí, enfim, a gente conseguiu no ano novo contar para nossa família que nós estávamos esperando nosso bebê arco-íris, e bebê arco-íris vem porque justamente, né, ele vem para trazer cor de volta para nossa vida, ele vem para deixar a nossa vida colorida. E além disso, eu tinha também conseguido contar no trabalho. Então, foi um pouquinho. Deixa eu só ler aqui um comentário. Minha cunhada teve trombose e diabetes na gestação também. Ela aplicava a injeção todos os dias para trombose. Foi difícil, mas graças a Deus. Opa! A Sofia nasceu bem. Saúde, coisa boa. Que inspiração saber disso, né? Porque o que aconteceu em todo esse meu início? Eu não pude, por exemplo, fazer o exame de sangue para descobrir o sexo do bebê, aquele da sexagem que você faz logo no início, porque o anticoagulante invalidaria o resultado. Verdade. E aí, com quase 3 meses, com quase 4 meses, não sabia ainda o sexo, ainda estava muito insegura, ainda ficava com a barriga muito roxa de aplicar as injeções, porque dependendo do jeito que você aplica, estoura um vasinho ou outro. E eu acho lembro, você mostrava, né, Bruna, até assim. Sim, sim. E eu lembro que, de fato, Marcinha, acho que caía a minha ficha de que estava grávida, de que estava tudo bem, depois do chá Revelação, que foi em fevereiro. Eu lembro. E aí a gente descobriu que viria o Theo, e aí a gente ficou numa alegria danada. Eu sentia, assim, no meu coração que era um menino. Mas assim, eu não vou falar, porque vai que é uma menina e ela fica chateada. É verdade. Eu sei. E eu ainda coloquei a chupetinha azul ainda e acertamos. Enfim, e aí foi a partir daí que eu acho que eu encontrei o meu equilíbrio, continuei fazendo terapia. Não sei se vocês conhecem, né? O pessoal que está nos acompanhando, a Louise Hay. Sim, é Louise Hay, né? Eu sei. Tem um livro dela que a minha terapeuta usa e ela me deu 3 afirmações para praticar. Uma em relação à trombose, a outra em relação à diabetes e a outra em relação à tireoide. E a que mais me chamou a atenção foi em relação ao diabetes, porque no início meu diabetes estava muito descompensado. Estava muito assim. Se eu comesse um pouquinho de arroz branco,
já saía, já Já. ficava além do que precisava ficar, sabe? Então, era sempre arroz integral com muita fibra, com pouquíssimo carboidrato, né? Na verdade, muita proteína, para dar conta de ficar dentro da curva que precisava ficar. E aí fora que deu um problemaço, porque aí o aparelho do postinho dava um valor, o aparelho que a minha sogra tinha emprestado dava outro Ai, valor. meu Deus. De novo, em qual aparelho usar? Mas a frase do diabetes era assim: eu aceito, eu vejo alegria no hoje, eu aceito a doçura do momento presente. Que E depois lindo. que a gente descobriu que era o TEL, eu acho que eu consegui de fato aceitar toda essa alegria mesmo de estar gestando uma nova vida e respeitando muito o irmãozinho dele, que faz parte já da nossa família. E meu diabetes está maravilhosamente Ok. bem, sem insulina, comendo arroz branco de vez em quando, comendo pão de queijo de vez em Ai, que quando. delícia. E então, hoje nós estamos com 32 semanas, né? Estamos aí na reta final. Ele está previsto É... no final de julho. Ai, meu Deus. E os desafios agora são outros, né? Eu consegui depois conciliar ali a carreira com a maternidade, mas eu confesso que eu tive muita sorte, assim. Sorte, não sei, né? Porque tem muita gente que não aguenta mais trabalhar em home office. E eu tô dando graças a Deus que a gente está em home office, Nossa. porque eu consigo cuidar da minha alimentação, eu consigo cuidar do TEL, eu consigo encaixar as minhas consultas, os meus ultrassons. Então, dessa forma, eu tenho conseguido conciliar os desafios aí da carreira e da maternidade. Então, E a sua é liderança tem sido importante para você também, né, Bo? As pessoas que. extremamente. A minha gestora é muito humana, a Marcinha, e ela sempre fala, sabe? Não, o Theo é em primeiro lugar, vamos lá, o que que É, você precisa essa semana? Então, assim, claro, tenho as minhas responsabilidades, cumpro ali com todos os protocolos, sim, mas ela sempre me normal, fala, né? sabe? Ela Gravidez sempre não é fala. doença, como o pessoal fala, mas a gente está num momento diferente, né? Isso é natural, né? Sim, e além de estarmos num momento diferente, a minha gravidez é de alto risco, tanto pela Total. trombofilia quanto pela diabetes gestacional. Então, até por conta disso, graças a Deus, eu consegui tomar a primeira dose da Coronavac. Então, agora em junho vamos tomar a segunda, mas em janeiro, por exemplo, a gente tinha uma ação presencial em Ribeirão Preto, que é a sede da nossa empresa, né? Todos estariam com Tá. todos os cuidados, mas a gente faria um evento para as escolas do Brasil inteiro, que seria transmitido ao vivo de lá. E algumas pessoas entrariam como convidadas de maneira online. E aí eu estava me preparando para ir na terça-feira, e aí uma pessoa acabou tendo um problema familiar, e eu precisaria ir duas vezes para Ribeirão Preto, na terça e na sexta. E aí ela falou: para que que você vai vir para cá? Você pode entrar ao vivo, ou eu ou Sim, outra, né, gestora ali, a gente te chama e aí você faz a sua participação ao vivo, pelo Zoom, não precisa vir. E aí eu falei: ai, eu vou aceitar, porque dá um medinho. Eu preciso me programar como é que serão as paradas, eu preciso acordar mais cedo para colocar a meia, eu preciso ter uma série de coisas é, para poder viajar. meu, é verdade. Então, ela foi fundamental, com certeza. Assim, a minha gestora foi e é muito humana e tem me ajudado muito nesse sentido. Então, acho que fez toda a diferença também. Saber que tem uma empresa, né, que é humana, que está cuidando. E agora a gente se fundiu com um grupo maior e a gente ganhou ali 2 sessões também pelo Zen Club de terapia por mês. E está sendo incrível, assim, sabe? Poder Que voltar legal. de um jeito mais sistemático para terapia também. Então, assim, nesse caso, deu certo. Agora o coração já começa a ficar apertado de como vai ser depois, né? Porque eu fico pensando, Ah, é, daqui mas calma. Aí a mês, gente faz outra live para você falar. Aí você já mostra o Theo pra gente também, né? E tá tudo certo, né? Porque aqui é antes do Theo, depois vocês vão ver uma com o Theo, gente. E aí não é assim tudo paradinho. É o Theo subindo, chorando, ela dando a teta e por aí vai.
entendeu? É isso. Não queiram live padrão. Não. Esquece, com filho não dá. Exatamente. Você acredita que já deu nosso tempo? Eu tava aqui de olho, não acredito. Meu Deus. Ai, foi muito rápido. Meu amor, assim, o que você deixa de mensagem? Tem algumas pessoas, tem uma, tomara que ela esteja aí, que ela passou por um processo também, que também foi de perda, de uma forma diferente, mas o que você deixa de mensagem para essas mulheres que já passaram, e eu também me incluo, porque eu já passei, né? Hoje meu presente tem 16 anos, mas eu já passei por essa dor, e ela dói tanto quanto se você tivesse visto. A gente viu agora o Whindersson, né? Teve essa questão também, eu chorei, é fogo, né? A gente vive aquela dor, mas qual que é a mensagem que você, como mãe, esposa, mãe do Theo, mãe do Luca, esposa profissional, você tem aqui para passar para a galera, para a mulherada aqui? Olha, eu vi uma frase que me ajudou muito nesse processo de vivenciar essa dor, né? Tem uma jornalista chamada Carol Rasch, e ela falou que quando existe uma dor, a gente não pode fingir que ela não existe, nem se afogar nela. A gente precisa olhar para essa dor, a gente precisa validar o nosso sentimento, a gente precisa acolher, se permitir sentir, se permitir chorar quantas vezes forem necessárias. E a partir desse cuidado, trazer um novo significado para isso. E talvez isso demore um pouco mais de tempo para algumas pessoas, um pouco menos para outras. Mas colocar, como também a gente estava agora de pouco participando de uma formação com o Dr. Augusto Cury, que é o idealizador do Ah, e ele estava acolhendo, eu chorei muito. Um mantenedor que perdeu a filha, ela tinha 3 meses. nossa. E é uma dor que eu acho que dói em todas as mães, né? E ele falou uma coisa que foi muito linda: a gente precisa olhar para a dor, porque normalmente o que que a gente acontece, o que que a gente faz quando a gente vivencia, né? Uma dor muito grande. A gente coloca um hiperfoco nessa dor. E aí a gente vai retroalimentando essa dor, a gente vai retroalimentando. E ele fala muito naquele livro, né? O Vendedor de Sonhos, que a gente precisa colocar uma vírgula. Então, no É lugar de colocar verdade. um ponto final, a gente precisa colocar essa vírgula. Então, todas as vezes que a gente olhar para essa dor, que a gente traga um novo significado e que a gente se lembre que todas as situações elas trazem algum aprendizado, por mais doloroso que seja, a gente vai conseguir aprender alguma coisa. E um grande aprendizado que eu tive é que eu pude ajudar muitas mulheres a falarem das dores delas, a olharem para as dores delas, a vivenciarem, a falar como que eu aplico as injeções. Essa semana eu consegui que uma mãezinha conseguisse uma doação de uma caixinha das injeções com 10 unidades. Ela ficou extremamente feliz porque ela não está conseguindo pegar pelo SUS. E aí a Uhum. gente vai vendo que a nossa dor ela se transforma num propósito maior, muitas vezes. Então, a dica que eu daria para essas mães é que elas se cuidem, que elas possam ter uma rede de apoio, que elas possam ter com quem contar, mas principalmente que elas tentem ressignificar essa dor e colocar uma vírgula para continuar escrevendo aí essa história, porque muita coisa boa ainda pode vir. Ai, gente, eu tô aqui me segurando para não chorar. Ai, Ai, o Bu, essa live, você sabe, ela só é a parte um, porque depois vai vir parte 2 com o Theo. Mas aí depois que você estiver mais tranquila, aí a gente vai falar do outro desafio da mulher, né? Que aí você vai estar de licença maternidade. Depois a gente pode fazer uma depois que você voltar. podemos. Vamos falar das dores do puerpério, tá todo mundo me falando que é a fase mais É, desafiadora. exatamente. Então, assim, Bu, eu queria te agradecer, senão depois o IGTV não salva, e eu quero, porque eu acho que essa live vai ser muito importante para as mulheres, para a família, de uma forma geral, né? E eu acho, Bu, que assim, o Luquinha, ele não veio por acaso e ele não foi por acaso. Você sabe disso, né? E o Theo, ele tem um significado muito maior do que a gente possa imaginar. E tudo isso que está acontecendo, que aconteceu com você, né? Porque agora, de uma forma ou de outra, é controle, é manter tudo, né, na homeostase, tudo certinho. Você vai, é o seu propósito de vida.
Você não é psicóloga por acaso, você não trabalha com Augusto Cury por acaso, você não passou por tudo que você passou, fez psicologia positiva, né? Por acaso. Então, assim, nada, eu acho que Deus, ele coloca as pessoas na nossa vida, e eu tô falando isso por mim, porque hoje eu tô vivendo a dor da perda do meu pai, então eu tô ressignificando isso também. É uma outra forma de viver, aquela coisa da despersonalização é muito pesado. Então, agora é ressignificar a Márcia, né? Então, a Bruna está ressignificando a vida dela. E eu vou pegar o meu livro de novo da Luísa, porque eu tenho aqui, cara, e eu sempre, eu vou pegar a questão do luto, eu vou dar uma olhadinha, porque eu também tenho que me acolher. Mas, meu amor, eu queria te agradecer. Eu te amo, muito obrigada. Tô ali, ó, eu sou sua fã, fico curtindo seus stories, fico... Gente, vai lá e curte, segue a Book, assim, ela vai ter muita coisa legal. Ela é uma super profissional, ela é psicóloga, então ela tem coisas para oferecer de conteúdo, de dica. Ela é engraçada, ela faz reels que eu ainda não consegui fazer, mas eu vou fazer, vocês vão ver. Alguém que passa uma vergonha Eu tô só no desenho animado por enquanto, mas daqui a pouco você já vai ver ela, tá. Vocês vão ver, calma que ela vai sair. Tá bom, meu amor? Então, fica com Deus. Obrigada, tá bom? Daqui a pouco eu libero, aí você baixa também a live, que eu acho que é legal você colocar no seu também. Tá bom? Fica com Deus. Gente, obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.